Ok? Está modulando aí? Ok, irmãos, boa noite a você que nos ouve, a você que acompanha o nosso culto, o culto de louvor e adoração que nós estamos aqui transmitindo. Nós estamos cultuando aqui em um pequeno número, apenas os irmãos que estão trabalhando na transmissão, e vocês estão recebendo as imagens. Aqui é um culto que nós estamos realizando e nós desejamos que você seja abençoado, instruído com a pregação da palavra do Senhor e seja edificado também com as músicas que nós aqui estamos cantando, louvando ao Senhor. Quero pedir que você baixe a sua cabeça, nós vamos orar, vamos pedir a Deus que nos direcione nesse momento que nós iremos então ouvir a pregação da palavra do Senhor, que é um segundo momento de culto, é um momento que nós ficamos atentos a ouvir a palavra de Deus. Nós já cantamos a palavra de Deus, já louvamos a Deus, e agora nós continuaremos em louvor e em adoração, mas agora atentos ao que Deus dirá em sua palavra. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós queremos conversar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, mesmo distantes, mas como igreja, nós temos louvado o Teu nome. Obrigado pelas casas que nós temos entrado por meio desta ferramenta. Obrigado pelas pessoas que terão acesso, mesmo depois que terminar esse culto. Pessoas poderão ouvir a Tua palavra, poderão acompanhar a Tua palavra por meio desta ferramenta. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite. Se conosco, nos abençoa, que possamos atingir o nosso objetivo aqui, que é de instruir os irmãos, de edificar irmãos e também de pregar a Tua palavra para aqueles que não Te conhecem. Abençoa os meus irmãos que estão em casa, abençoe aqueles que estão aflitos, aqueles que estão tristes, passando por alguma dificuldade ou algum problema, que só o Senhor sabe, mas pedimos que o Teu Santo Espírito visite-os nesse momento, trazendo consolo e que mediante a Tua palavra sejamos abençoados. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Alguns textos da Bíblia são tão elevados em seu padrão de instrução que chega a nos causar um certo constrangimento. Um destes textos vem a ser chamado o Sermão do Monte. É um dos maiores sermões de Jesus Cristo registrado. Está ali em Mateus capítulo 5 e vai até mais ou menos o final do capítulo 7. Nesse Sermão do Monte, Jesus mostra como que nós, cidadãos do reino celestial, devemos viver nesse reino ou nesta terra. Olhando as bem-aventuranças, nós percebemos que ser crente é extremamente difícil. Ser crente não é como muitos pensam, como um status. Mas ser crente é algo que não se encaixa para pessoas orgulhosas, para pessoas iradas. Mas ser cristão é para aqueles que foram mudados, regenerados pelo Espírito do Senhor. Nessa noite eu quero pegar apenas um dos versículos do chamado Sermão da Montanha. Durante a direção do culto, o nosso irmão Ayrton leu algum dos versículos, mas eu quero pegar só um desses versículos. Venha comigo até Mateus capítulo 5, versículo 9. Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia aí onde você está e leia comigo Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus 5 e 9, nós faremos aqui o que seria chamado de sermão temático. Nós vamos falar sobre a paz na Bíblia. Não tem como ser exaustivo, não tem como falar em toda a Bíblia da questão da paz, mas nós vamos ler esse versículo como um aporte ao que nós estaremos falando, mas nós passearemos bastante em alguns versículos da Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Apenas um versículo, vou ler novamente. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todas as bem-aventuranças
são um desafio para nós cristãos. E de fato, este é o objetivo das Escrituras. É colocar diante de nós o nosso erro, as nossas limitações e nos trazer de forma arrependida do nosso erro para aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E é evidente que as bem-aventuranças citadas aqui por Jesus só são possíveis para aqueles que um dia provaram da salvação em Cristo Jesus. Todas as bem-aventuranças citadas aqui nesse texto, elas só são possíveis de ser vividas por aqueles que um dia foram salvos pelo Senhor. E esta declaração por parte de Jesus, de que os filhos de Deus são aqueles que são os pacificadores, devem ter sido aos ouvidos dos judeus como um grande golpe, porque os judeus esperavam um Messias que fosse alguém militarizado, alguém que pudesse reunir os judeus em oposição ao Império Romano que dominava ali a região da Palestina. E é interessante como que algumas pessoas têm em Cristo alguém revolucionário, alguém que modificou todas as coisas, e de fato Cristo não é um revolucionário. Cristo não era aquele que reuniria a turba dos judeus contra o império dominante. Esse não era o objetivo de Jesus. Algumas pessoas tentam materializar as promessas de Deus como se fossem promessas a serem cumpridas nesta vida, aqui e agora. Enquanto que Jesus deixou bem claro que o seu reino não era deste mundo, mas o seu reino era de outro lugar, ou seja, o reino de Cristo era do reino dos céus. E os judeus tinham esta esperança de que o Messias fosse um monarca que reunisse os judeus em oposição ao império dominante, que seria ali o Império Romano. João Batista chegou a pensar dessa forma, quando, por exemplo, em Mateus 11:3, ele envia os seus discípulos a perguntar para Jesus se Jesus era aquele que havia de vir ou se deveriam aguardar outra pessoa. Na multiplicação dos pães, ali em João capítulo 6, versículo 15, aqueles que comeram dos pães e dos peixes multiplicados por Jesus, eles chegam a querer proclamar Jesus como um rei, e Jesus então joga um balde de água fria sobre essa expectativa de um reino dominante, ou essa expectativa de um reino que pudesse vir e tomar o reino das mãos do Império Romano. A ideia de paz, ela é predominante em toda a Escritura. A Bíblia começa falando do jardim, um local tomado pela paz, e a Bíblia encerra o livro de Apocalipse falando da paz que existirá por toda a eternidade. O pecado do homem fez e faz com que o homem não tenha paz, com que o homem não desfrute da paz. Por conta do pecado do homem, a paz nos é extinta. Na Bíblia, existem mais ou menos 400 referências sobre a paz. Deus se autodenomina como sendo Deus de paz, mas no mundo não existe paz. Existem duas razões para a paz não ser desfrutada nesse mundo. Uma delas é a oposição de Satanás e outra é o próprio pecado do homem. Estes dois opositores roubam a paz que deveria existir no mundo. Não é que Deus não queira a paz, o homem é que rejeita a paz. Deus não está em guerra contra Satanás, Deus não está em guerra contra o homem, mas o homem e Satanás estão em guerra contra Deus. Estes dois inimigos são inimigos que já estão derrotados. Tanto o pecado como Satanás já estão derrotados. E nós podemos comparar esta tentativa do homem e de Satanás de se opor a Deus como sendo pequenos seres, tentando se opor a um Deus grandioso. Ou você já deve ter visto aquele pequeno cão, um pinte, que é aquele animalzinho bem barulhento, né? Quem já passou por um pinte sabe que eles são animais que latem bastante, fazem bastante zoada.
Nós poderemos dizer que a nossa oposição e a oposição de Satanás com relação a Deus é como de um pincher que late bastante, mas que não pode fazer nada, é apenas barulho. Estou convencido de que todas as pessoas, elas almejam a paz, todos querem desfrutar de tranquilidade, até mesmo aqueles que promovem as guerras gostariam de desfrutar da paz, mas são poucos aqueles que estão dispostos a pagar o preço que a paz exige. Nem todos estão dispostos a serem pacificadores. Todos querem a paz, todos querem desfrutar da paz, mas ninguém está disposto a ser um pacificador. A paz no mundo tem registros terríveis. A paz de hoje, que as pessoas tentam desfrutar, ou a paz que as pessoas agora estão desfrutando, é algo que por qualquer coisa desmorona. Não existe paz em lugar nenhum, porque não existe paz no coração das pessoas. Certa vez alguém disse que em Washington, capital dos Estados Unidos, existem inúmeros monumentos que são consagrados à paz. Só que todos eles foram construídos depois de guerras. A paz em nosso mundo é aquele breve espaço de tempo em que os homens param para recarregar as suas armas. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou tão preocupado em desenvolver a paz ou em buscar a paz, que eles criaram a Agência de Paz Mundial, que no caso é a Organização das Nações Unidas, que foi criada mais ou menos ali em 1945. E na criação da Organização das Nações Unidas, o tema era o seguinte: libertar as gerações vindouras do flagelo da guerra. Desde então, não tem havido paz na terra. Esta falta de paz não está presente, não é só no mundo que a paz falta. Muitas vezes na própria igreja há ausência de paz. Não vemos a paz no coração daqueles que enfrentam, ou daqueles que frequentam, melhor dizendo, a igreja. Nessa noite eu queria falar com você algumas verdades no que diz respeito à paz, ou algumas verdades sobre a paz. A primeira dessas verdades é o significado da paz. Qual seria o significado da paz? O que significa paz? Algumas pessoas definem paz como sendo a ausência de guerra. Segundo o próprio Deus, a paz não é a ausência de coisa nenhuma. A paz é a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. A paz é a criação da justiça que reúne inimigos em amor. Quando um judeu diz para o outro, shalom, ele não está dizendo que não haja guerra com você, mas ele está querendo dizer que você tenha bondade e justiça que Deus pode dar. Há uma grande diferença entre paz e trégua. Uma trégua quer dizer apenas aquele momento em que você adia a guerra para desfrutar apenas de um momento de tranquilidade. A paz vem quando a verdade é conhecida. O problema é resolvido quando as partes envolvidas na guerra desfrutam da verdadeira paz. Suspender uma guerra só faz ferver ainda mais a raiva dos envolvidos. Paz na Bíblia nunca é se esquivar dos problemas. Paz não é encontrada a qualquer preço. Paz não é fingimento. Paz na Bíblia é superar os problemas. Paz é construir uma ponte. Algumas vezes significa o esforço, outras vezes significa dor, e outras vezes significa angústia. Mas no final, a verdadeira paz só surgirá quando o homem desfrutar da paz que provém de Deus. O homem só pode desfrutar da paz verdadeira se primeiro ele experimentar a espada, se primeiro ele experimentar a divisão
que Jesus veio causar. Observe comigo em Mateus capítulo 10, versículo 34. Mateus capítulo 10, versículo 34. Diz assim, Mateus 10 e 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus está dizendo, em outras palavras, que enquanto que as pessoas têm em sua expectativa uma paz, enquanto que as pessoas esperam uma paz, Jesus vem com a sua espada, dividindo aqueles que de fato desfrutarão da paz e aqueles que nunca encontrarão a paz. Uma segunda verdade que nós podemos destacar é que a paz, ela é ameaçada frequentemente. Se por um lado nós já vimos qual é o significado da paz, que paz é a presença da justiça e da verdade de Deus, existe uma outra verdade. A outra verdade é que a paz, ela é ameaçada frequentemente. Frequentemente, a paz do mundo é colocada à prova. E nós poderíamos perguntar, o que impede a paz? O que impede da paz acontecer? E já que o significado da paz na Bíblia é justiça e verdade sendo instauradas no coração do homem, o que interrompe a paz, o que impede do homem ter paz, é o erro e a mentira. Coisas que reinam nesse mundo. O erro e a mentira são proclamadas constantemente. São batidas como um martelo na bigorna e são proclamadas aos quatro ventos. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isaías 48, 22 diz: Isaías 48, versículo 22. Isaías 48, 22. Diz o seguinte, livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 22. Diz assim: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, e Isaías diz que o homem não encontra paz, o homem perverso não acha paz. E nós devemos encarar o homem tal como ele é, e o homem não é capaz de promover a paz. Em Tiago, capítulo 3, versículo 18, diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. O pecado do egoísmo é o maior causador de todos os males. O homem não quer dar o braço a torcer. Ele prefere causar guerras do que ser momentaneamente humilhado. Se duas pessoas brigam, é por causa do pecado. Se nós eliminarmos o pecado, haveria a paz, ou a briga cessaria. O verdadeiro pacificador é aquele que leva as pessoas à justiça de Deus. São aqueles que conduzem os homens à justiça de Deus. É por isso que diplomatas, estadistas, presidentes, reis de todo o mundo nunca poderão trazer paz ao mundo, pois eles mesmos não conhecem a paz verdadeira. Esse nosso mundo geralmente exalta os homens que rompem com a paz. Não são aqueles que promovem a paz que são famosos. Pessoas costumam pagar fortunas para verem dois homens se degladiando dentro de um ringue, em uma luta, promovendo ali uma paz ou promovendo ali uma guerra pessoal. E são estas pessoas que são promovidas no nosso mundo. São essas pessoas que são reconhecidas e são os heróis dos nossos dias. Sempre que alguém morre em uma guerra, as pessoas levantam ali um monumento em honras àquele que lutou. O agressivo, o viril, o obstinado, o feroz, o autossuficiente, são esses os heróis da nossa época. São esses os heróis e as heroínas
de nossa época. As heroínas são aquelas mulheres que lideram as lutas por causa dos seus direitos e das suas exigências, que incitam as brigas e as disputas e os combates às tradições existentes. As heroínas de hoje são mulheres como Simone de Beauvoir, que era uma lésbica pedófila e perversa. Na verdade, ela era amante de Jean-Paul Sartre e ela aliciava jovens menores para serem amantes de Jean-Paul Sartre. São essas heroínas, inclusive do feminismo de algumas ditas cristãs. São esse tipo de gente que hoje em dia são tidos como os heróis, são tidos como os promotores da liberdade e da paz de alma. O lema que rege as pessoas dos nossos dias é: faça tudo o que você puder fazer para que você seja feliz. Não deixe com que pessoas tirem o que pertence a você. E não é de admirar que quando nós chegamos para pregar o evangelho da paz, quando nós chegamos para pregar a verdadeira paz, as pessoas rejeitam. O catolicismo romano criou a rainha da paz para rejeitar o príncipe da paz. Nós precisamos anunciar o evangelho da paz. Nós precisamos sofrer o conflito que existe por sermos pacificadores. Se somos verdadeiros pacificadores, nós devemos entrar na luta para dizer para as pessoas que a paz só pode ser encontrada se elas chegarem até Cristo. E se duas pessoas brigam, é por conta de seus pecados. E nós temos a mensagem que pode restaurar a situação destes dois pecadores que vivem em guerra. Uma terceira verdade nós podemos avançar aqui, é que Deus é o Criador da paz. Vimos a primeira verdade. Qual é o significado da paz? A paz é a justiça e a verdade reinando. Vimos em segundo lugar que a paz é frequentemente ameaçada por conta dos conflitos e dos interesses. Mas agora, a terceira verdade é que Deus é o Criador da paz. Quem é que cria a paz? Paulo nos responde isso em 1 Coríntios 14:33. 1 Coríntios 14:33, Paulo diz: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Deus é o autor, o criador e a fonte da paz. O Novo Testamento está repleto de referências com respeito à paz. Paulo disse em Romanos capítulo 15, versículo 33, que o Deus de paz esteja sobre todos nós. Em 2 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, ele se referiu a Cristo como sendo o Senhor da paz. Em Hebreus 13:20, o autor de Hebreus escreve que Deus é o Deus de paz. Desde a queda do homem, o homem não consegue sentir a paz. O homem não consegue desfrutar da paz porque ele procura a sua própria paz. Ele procura estabelecer a sua própria paz ou os meios de atingir a sua paz. Efésios capítulo 2, versículo 14. Efésios 2 e 14 diz: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo é a nossa paz. E para que pudéssemos alcançar a paz real, foi necessário com que o nosso Salvador cumprisse toda a justiça de Deus. O meio pelo qual nós podemos alcançar a paz é o sangue de Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz: e que havendo feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Foi o sangue de Cristo que nos reconciliou e que promove a paz. Na cruz estava a paz. A cruz
trouxe a paz, embora não houvesse paz na cruz. Deus anseia por ter paz conosco, e o causador de todo problema é o próprio homem. É o homem que vira as costas para Deus. É o homem que rejeita a proposta de paz de Deus. Em Jeremias 29:11, diz: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus pensa e Deus quer a tua paz. Em João 16:33, Jesus disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus pré-anuncia para os seus discípulos que o mundo seria cheio de tribulações, mas que Cristo nos daria a paz. Cristo nos concederia a paz. Uma quarta verdade que nós podemos destacar é que Deus deixou pessoas para que estas pessoas promovam a paz. Vimos até agora 3 verdades sobre a paz. Nós vimos o significado da paz. Paz é justiça e verdade. Vimos que existe algo que ameaça a nossa paz, é justamente o nosso pecado, que nos põe em conflito direto uns com os outros, e especialmente com Deus. E vimos a terceira verdade, que para que encontremos a paz, nós precisamos recorrer a Deus. Deus é a fonte da paz. Mas existe uma quarta verdade aqui que eu quero destacar para você. Deus deixou pessoas para que promovam a paz. Não é à toa que Jesus disse que os bem-aventurados, os felizes, são os pacificadores. Nós cristãos somos pessoas que Deus tem estabelecido nesse mundo para que divulguemos a paz, não para que sejamos pacifistas. E existe uma diferença entre pacifista e pacificador. O pacificador é aquele que entende que tudo se resolve numa conversa. O pacifista é aquele que diz que tudo tem que redundar em paz. E deixe-me explicar da seguinte forma. Nós como pacifistas, nós como pacificadores, nós entendemos que em algumas situações é preciso o uso da força, é preciso o uso, talvez, de você chamar a polícia, para que seja estabelecido ali por um momento a paz. E aí eu estou falando em paz em sentido humano, não a paz verdadeira, não a paz espiritual. Já um pacifista, ele acredita que de maneira nenhuma uma polícia pode ser chamada para ser estabelecido uma situação de paz. Guerras acontecem para que momentos tranquilos sejam desfrutados, não a paz verdadeira. Por isso que Jesus está falando aqui que nós devemos ser pacificadores e não pacifistas. Nós somos pacificadores. Nós acreditamos que tudo se resolve na conversa, que tudo pode ser transformado de acordo com a conversa, de acordo com a pregação, de acordo com a influência do Evangelho sobre as pessoas e sobre as culturas. Nós não somos pacifistas, nós não acreditamos que tudo deve ser feito para que a paz seja alcançada e até mesmo seja retirada o uso da força e coisa mais. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, Deus diz que Deus nos tem chamado à paz. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, e esse texto eu quero que você me acompanhe até lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, quando Paulo vai tratar sobre a reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A ideia aqui de reconciliação, esta ideia do encontro da paz com Deus. E Deus nos estabeleceu para que proclamemos a sua paz, para que proclamemos a paz verdadeira, para que as pessoas desfrutem da paz real, da paz que está em Cristo. Nós somos literalmente o exército da paz, no seu sentido literal. Deus nos colocou aqui para que promovamos a paz. E essa paz só pode ser desfrutada no coração do pecador quando ele ouve o Evangelho e se rende a Cristo. Em Colossenses 3:15, diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quarta verdade que nós vimos aqui. Vemos que a paz é algo extremamente importante, que a paz é algo extremamente valoroso. E agora nós avançaremos para a quinta verdade com relação à paz. A quinta verdade com relação à paz é: qual é o mérito nosso em sermos pacificadores, no sentido bíblico? O que ganhamos em troca de sermos pacificadores? Vimos até agora 4 verdades. A primeira dessas verdades é que a paz significa justiça e verdade. Vimos em segundo lugar que a paz é constantemente ameaçada pelo pecado. Vimos que Deus é a fonte, é o criador da paz. Vimos agora no quarto ponto que Deus deixou pessoas para que promovam a paz, e nós somos estes que promovemos a paz por meio da pregação do Evangelho. E em quinto lugar, qual é o mérito de sermos pacificadores? E aí eu quero convidar você a voltar para o nosso texto base, que é Mateus capítulo 5, versículo 9. O que Jesus diz com relação aos pacificadores? Qual é o mérito? Qual é o prêmio de sermos pacificadores? Versículo 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Este é o mérito, é o prêmio de sermos pacificadores. O que acontece a alguém que é pacificador? Ele recebe a maior de todas as honrarias, ou o maior de todos os títulos, que é o título de Filho de Deus. E olha que Filho de Deus não é para qualquer pessoa. Existe entre as pessoas uma frase que já virou um jargão, quer dizer que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia não ensina isso. Não são todas as pessoas que são filhas de Deus. São as pessoas que conhecem e recebem a Cristo que podem ser chamadas filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12 diz isso: mas aos que recebem a Cristo, esses são chamados filhos de Deus. Estes recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus se nós somos pacificadores. Quando amamos e servimos a Deus, nós somos agraciados com este título de sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia possui vários títulos que são dados àqueles que creem nele. Por exemplo, em Malaquias capítulo 3, versículo 17, nós somos chamados de particular tesouro de Deus. Em Isaías 56, versículo 5, diz que Deus nos dará um nome eterno. Em Isaías 56, versículo 8, diz que Deus recolhe as nossas lágrimas em odres, falando ali do consolo que Deus nos dá na pessoa
de Cristo. E essa era uma forma de honrar as pessoas que sofriam. Era recolher as suas lágrimas em um pequeno odre, num pequeno porcelanato e guardar como um sinal do seu sofrimento. No Salmo 116, versículo 15, diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Em Salmos 16, versículo 3, os santos são chamados de os notáveis. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, nós somos chamados por Deus de utensílios para a honra. Em Apocalipse 3, 21, nós seremos convidados a nos assentarmos no trono com Cristo. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: será que você tem sido um pacificador e consequentemente tem sido chamado de filho de Deus? Somente aqueles que são pacificadores é que podem ser chamados de filhos de Deus. Estas 5 verdades são as verdades que devem permear a nossa vida cristã. São as verdades com relação à paz de Deus que devem permear a nossa vida e que devem guiar a nossa vida. Primeira verdade, a paz significa a justiça e a verdade. Segunda verdade, a paz está em constante ameaça pelo nosso pecado. Terceira verdade, Deus é o Criador, é a fonte da paz. Quarta verdade, Deus nos deixou aqui nesse mundo para que promovamos a paz. E a paz só pode ser promovida pela pregação do Evangelho. Não pela paz que o mundo espera. Não pela ausência de guerra que o mundo espera. E em quinto lugar e último que nós vimos, o mérito de promovermos a paz é nós sermos chamados filhos de Deus. É assim que nós seremos conhecidos. Se nós formos pacificadores, nós seremos conhecidos como filhos de Deus. E que Deus nos abençoe e que Deus seja conosco na nossa busca pela pacificação, na nossa busca por sermos chamados de pacificadores. E que Deus nos abençoe a todos.